Quando se fala em TDAH, quase sempre a conversa gira em torno de alguns sintomas, como desatenção, desorganização e impulsividade. Mas existe um aspecto menos discutido e muitas vezes mais determinante na vida adulta. Como o TDAH afeta a forma como uma pessoa passa a se enxergar. Isso porque as dificuldades executivas ou cognitivas não afetam apenas o desempenho, afetam também a autoestima. E aqui entra uma questão clínica muito importante. O que acontece quando repetidas experiências de dificuldades são interpretadas como evidências de inadequação ou incapacidade? E hoje eu quero falar justamente sobre isso, não apenas sobre o TDAH, mas sobre o surgimento de esquemas disfuncionais que podem moldar a visão que a pessoa constrói sobre si mesma ao longo da vida. Então, para começo de conversa, precisamos entender o seguinte: TDAH é um transtorno neurobiológico e está relacionado a prejuízo na capacidade de planejamento, organização, controle inibitório e consistência de desempenho. Isso significa que a pessoa com TDAH pode oscilar na produtividade, começar projetos e não concluir, ter desempenho abaixo do esperado. Mas o ponto crítico aqui é o seguinte: o que acontece quando essas dificuldades experienciadas repetidas vezes viram uma interpretação de incapacidade ou inadequação social? Na terapia do esquema, usamos o conceito de esquema para nos referir a padrões emocionais e cognitivos que são desenvolvidos na infância e adolescência. Esses padrões organizam como a pessoa interpreta erros, como se compara, como avalia suas capacidades e o próprio valor. E no caso de pessoas com TDAH, a experiência de vida costuma ser atravessada por uma sequência acumulativa de frustrações, porque é comum a criança com TDAH esquecer tarefas, perder materiais, receber críticas por desorganização ou ser comparada com irmãos ou colegas, e ainda por cima ouvir que é inteligente, mas não se esforça o suficiente. Quando isso se repete durante anos, é comum que isso seja internalizado pela criança e afete a forma como ela se enxerga. E por isso é comum a pessoa desenvolver o esquema de fracasso, que diz respeito à crença de ser incapaz ou inevitavelmente mal-sucedido em comparação a outros. Mas esse não é o único esquema. Algumas pessoas desenvolvem esquema de defectividade, que se refere à sensação de que existe algo de errado consigo. Outras pessoas desenvolvem esquema de dependência e outros também podem compensar com um esquema de padrões inflexíveis, ou seja, trazem à tona o seu lado hipercrítico, perfeccionista ou hiperexigente. O TDAH não cria automaticamente esses esquemas, mas podem aumentar a probabilidade de experiências que favoreçam o surgimento deles. Então, outro ponto que temos que conversar é como que isso afeta a autoestima de quem tem TDAH. A autoestima não é apenas gostar de si, ela é o resultado de experiências acumulativas e interpretações repetidas que a gente faz no decorrer da nossa vida. Se a experiência recorrente é errar mais que os outros, ser comparado negativamente, sentir que nunca atinge o padrão esperado, a nossa mente pode começar a organizar uma conclusão: eu sou menos capaz, eu sempre estou para trás, eu preciso provar o meu valor. Daí aqui, muitas vezes, o sofrimento já não está mais na falta de atenção, está na forma como a pessoa se avalia diante das suas próprias dificuldades. E existe um ponto crítico aqui que eu acho que entra como um adendo para toda essa conversa. A medicação costuma sim ajudar muito para melhorar o foco, a organização e dar início em tarefas. E isso pode ser muito importante para a linha de tratamento. Mas a medicação sozinha não reestrutura os esquemas. Se a pessoa melhora o desempenho, mas continua operando por essa lente de fracasso, defectividade e autocrítica, o prejuízo na autoestima permanece. Afinal de contas, a medicação pode contribuir bastante para os déficits executivos e cognitivos, mas não reescreve a autoimagem da pessoa. Então, para concluir, talvez o maior impacto do TDAH não esteja apenas na agenda desorganizada, talvez esteja na forma que a pessoa aprendeu a se autoavaliar ao longo da sua vida. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e comente aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima!